Quanto maior o valor do PSA, mais grave e mais agressivo é o câncer de próstata. Eu me chamo Paulo Maron, sou urologista e vou responder essa dúvida muito comum e pertinente. Explicando um pouco do PSA, o PSA é uma substância produzida pela próstata, um órgão exclusivamente masculino, que tem a função de liquefazer, melhorar a qualidade seminal, ou seja, nutrir nossos espermatozoides. O PSA também é utilizado na prática clínica para identificarmos alterações causadas na próstata. E a gente sabe que a principal atividade do PSA do ponto de vista clínico é para avaliarmos a possibilidade de câncer de próstata. Então existe uma relação direta entre aumento do PSA com maior chance de desenvolvimento de câncer. Essa é uma realidade, isso não é mito. Ao mesmo tempo, nós sabemos que quanto maior o PSA, de fato, se nós temos um diagnóstico de câncer de próstata confirmado, existe uma chance maior dessa doença ser mais agressiva. Nós classificamos a doença basicamente em 3 grandes grupos, que são as doenças de baixo, de risco intermediário e de alto risco. Então, as doenças de baixo risco, dentre outros fatores, incluímos o PSA. Então, todo PSA abaixo de 10, ele é classificado como uma doença de baixo risco. É claro que a gente precisa considerar outros aspectos, como por exemplo dados da biópsia, a ressonância, entre outros, mas a gente coloca todos os pacientes com PSA entre 1, 0 a 10 no mesmo cenário de baixo risco. Aqueles pacientes de PSA de 10,01 até 19,99 é um PSA considerado de doença de risco intermediário de desenvolvimento, de chance de tratamento, de desenvolver metástase, por exemplo. E todo PSA acima de 20 é considerado um PSA de doença de alto risco, uma doença mais agressiva em tese. E por que em tese? Porque não necessariamente todo câncer de próstata produz PSA de forma igualitária. Então, existem alguns pacientes que possuem câncer de próstata extremamente agressivos que não produz PSA ou produz pouco PSA em relação à agressividade da doença. Isso porque a gente entende que se a célula da próstata se tornou tão indiferenciada, ou seja, ela não consegue nem produzir o PSA, que é o que ela faz naturalmente. Então, quando ela não consegue produzir o PSA, muitas vezes a doença é mais agressiva ainda e a gente tem dosagens de PSA mais baixas. Então, por isso que o PSA isolado, ele não vai trazer as informações 100%. A gente precisa de outros detalhes da avaliação da biópsia, da avaliação clínica, da ressonância, entre outros aspectos, para definir o seu risco e as suas chances de tratamento do câncer de próstata.